Bom dia. Eu vou ler aqui um capítulo agora da Bíblia, Mateus 5. Agora eu vou ler esse capítulo como está escrito. Mas primeiramente quero que você veja uma coisa. Deus é sobre todas as coisas. O seu Filho veio para resgate de pecado. E o seu próximo é sua fonte de entrada para a vida eterna. Então sempre que eu começo, eu falo esse tipo de coisa no começo. Por que eu falo essas coisas no começo? É porque Deus é sobre tudo. O seu Filho veio em resgate, né? Ele é o noivo que veio buscar a sua igreja. Quem que é a sua igreja? A igreja é a pessoa. A pessoa própria é o templo. É o templo de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita em templo feito por mão dele. Qual que é o templo que ele fez lá no começo, no Éden? Não foi o ser humano? Então, Deus habita em templo feito por mão dele, não em templo feito por mão de homem. Isso está escrito na Bíblia. Você pode procurar várias vezes, né? Porque o sistema em si, o sistema colocou várias coisas a mais. Mas se você for prestar atenção nas coisas que eles colocaram a mais, as palavras que eles acrescentaram por conta própria dentro das escrituras, você vai saber. Porque as escrituras falam uma coisa, o que eles pôs está ali, mas a escritura contradiz aquilo que eles pôs. Então você vai descobrir cada detalhe que eles puseram na Bíblia. Primeiramente, para você entender a Bíblia certinho, você vai ter que ver que Deus é o seu Pai, que Deus é sobre tudo. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus, a qual ninguém vê, mas que todo mundo sabe que ele existe, né? E o seu Filho, que agora naquele tempo muita gente viu, né? Os apóstolos viram, mais de 50 pessoas viram, depois mais de 500 pessoas viram, por último Paulo também viu, né? Que é um pregador da verdade também, né? Mas ele falou: eu não testifico de mim, eu testifico daquele que morreu lá no madeiro. Então por isso eu também não testifico de mim. Eu testifico daquele que morreu no madeiro. Porque se eu testificar de mim, o meu testemunho é mentiroso. A minha palavra é mentirosa. Mas se eu testificar daquele que morreu lá no madeiro, o meu testemunho é verdadeiro. Então vamos ver como é que eu testifico de mim mesmo. Ou testifico de Cristo? Eu testifico de Cristo. Então vamos ver como é que é testificar de Cristo. Vamos aprender nas escrituras. E vamos ver as partes que eles aumentaram. A hora que for numa parte que eles aumentaram, eu te falo, né? Se for numa parte que eles não aumentaram, eu não te falo. Vamos ver aqui agora, vamos ler a Bíblia. Pega por base própria, Cristo morreu em remissão dos pecados. Cristo morreu em remissão da sua igreja. Quem é a sua igreja? Ele morreu por uma igreja de tijolo? Não, ele morreu por você. Foi você que perdeu lá no Éden, quando Adão perdeu. Então ele veio por você, não por denominação religiosa. Entenda isso. Então vamos começar a ler a Bíblia. Vou ler Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, e os ensinava, dizendo: bem-aventurado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa leitura aqui, ó. Porque essa aqui é a parte, aquele outro vídeo para trás foi a parte que Jesus Cristo pregou descendo o sarrafo. Mas aqui ele pregou falando as coisas boas, falando as coisas para vocês que vão herdar o reino dos céus. O reino dos céus, quer dizer, o reino de Deus. Vocês estarão morando nos céus? Morreu e saiu alguma coisa de dentro? Não, vocês serão ressuscitados. É bem diferente. Reino dos céus quer dizer o reino dos céus na terra. A terra foi feita, habitada para sempre. Eu ainda vou postar um vídeo ainda sobre esse tema.
que Deus fez os céus morada de anjos, morada de Deus. A terra ele fez morada de homens. Porque uma é a glória dos terrestres é uma e a glória do celeste é outra, jamais será mudada. Uma é a glória do sol e a outra da lua. Você está lá em Coríntios, pode ler. 1 Coríntios 15. Tá lá, se quiser ler, pode ler. Pode acompanhar comigo. Não acredita em mim não, acredita na palavra que está na Bíblia. Então vamos começar então. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximando dele os seus discípulos, e abriu a sua boca e ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou parar aqui nesse versículo 3, para poder falar que é bem-aventurado os pobres de espírito. Por que pobres de espíritos? Porque deles é o reino dos céus, está vendo? É uma pessoa que não ataca ninguém, pobre de espírito, uma pessoa calma, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que não vai atacar os outros fisicamente, igual eu postei no vídeo passado. Esses são os pobres de espíritos. As pessoas que não roubam dos outros, que amam o seu próximo, esse é o pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, porque hoje nós choramos, não temos nada, né? Choramos. Às vezes passamos necessidades de coisas materiais, porque eles serão consolados, os que choram. Então essa é a sua glória. Olha o que Jesus fala para você. Jesus não. Todo mundo sabe que o nome dele não é Jesus, mas puseram. Jesus quer dizer negócio de mitra, alguma coisa assim. Fica tranquilo, depois vamos postar um vídeo também que fala sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está no 4. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muita gente fala que isso aqui, ó, essa passagem aqui, é a oração de São Francisco. Não, essa aqui não é oração e nem de São Francisco. Essas palavras que tem em Mateus. Jesus subiu do monte, assentando-se, aproximou-se dele e os discípulos. Jesus não. É outro nome, mas não vamos falar outro nome agora, vamos deixar isso aqui Jesus. Você já conhece como Jesus, então vamos deixar isso. É por enquanto, mas as escrituras mesmo, em hebraico, diz o nome dele. Né? Em grego diz o nome dele. Então, muita gente já pronuncia o nome dele. Né? Então vamos falar o Deus, igual o Paulo pregava, o Deus desconhecido e o Messias desconhecido. Né? É o desconhecido que nós estamos pregando aqui. Então vamos lá. Então muita gente fala que essa oração aqui é de São Francisco. Não é oração de São Francisco. Essa oração aqui nem é oração, é palavras de Jesus Cristo. Ele falando: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, igual eu, igual a você, que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos de tanta justiça. Tá vendo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Tá vendo? Os pacificadores é o que tenta trazer a paz. Gente, não é assim não, é paz. Pacificadores, paz, muita paz. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Por minha causa aqui? Não, por minha causa não. Jesus que está falando.
Só estou repetindo o que ele está falando. Por causa de o que foi morto no madeiro. O nosso Salvador desconhecido, por enquanto. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá vendo? Antes de vós. Aqui Cristo denomina eu como profeta. Mas eu não sou o profeta. Né? Mas ele me testificou aqui como profeta, mas eu não sou. O profeta é Cristo. Ele é o profeta. Eu estou testificando dele. Se eu testificar de mim, meu testificamento é mentiroso. Então eu não sou o profeta. Eu sou aquele que reparte as coisas de Deus. É diferente. Vós sois o sal da terra. E o sal da terra foi insipido. Vós sois o sal da terra. E o sal da terra insipido, com que há de salgar. Para nada presta, senão para lançar de fora e ser pisado pelos homens. Tá vendo? O que a gente... Na boca de alguém, quando vê eu ou você falar a palavra de Deus, você que aprende, você que gosta das coisas de Deus, quando eles vê, eles falam, não, isso para nada presta. E é pisado, nós somos pisados. Não, esses são pregadores de demônios. Porque João Batista não comia nem bebia. Né? João Batista não comia nem bebia. Eles falaram, tem demônio. Veio Cristo não comendo e nem bebendo. Comendo e bebendo. Andando com as pessoas que tinham pecado, com os pecadores, com os publicanos, andando com as pessoas que tinham muito pecado. Aí ele falou, não, eis que ele prega por Beelzebul. Não seria diferente comigo? Eu não sou melhor, eu sou mais ruim do que todos. Eu sou mais ruim do que Paulo. Eu sou mais ruim do que todos os apóstolos. Por que de mim eles vão falar diferente? Eles vão falar que eu estou pregando por demônios, por Beelzebul e por coisas mais horríveis ainda. Né? Se eles falaram que o próprio Salvador, o Messias, o Jesus, que eles falam, mas que não é, o desconhecido, Jesus desconhecido, mas que foi lá pregado na estaca, né? E o Roshua, né? Que foi pregado lá na estaca. Vós sois o sal da terra, né? Insípido. E o sal da terra for insípido, com o que há de salgar. Com o que há de salgar? Para nada mais presta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De longe você vai ver a cidade, né? E mesma coisa é a palavra de Deus. Eles não podem esconder o que está às claras. Não pode. Por isso que Jesus sempre falava. Que o Messias sempre falava. Né? Por isso que o Salvador, que foi pregado lá no Madeiro, sempre falava. O Senhor desconhecido. Por enquanto que é desconhecido, mas já vai saber o nome dele. Eu vou fazer um vídeo postando qual é o nome dele. Mas espera você aprender primeiro as coisas de Deus, depois você saber do nome dele. Nem se acende a caldeira e se coloca debaixo do arqueiro, mas o velador é que dá a luz a todos que estão na sua casa. Está vendo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Por que uma pessoa que prega a palavra de Deus, assim como eu estou pregando, e outros estão falando também a palavra de Deus, a gente não pode fazer as coisas que eu falei para você não fazer no outro vídeo passado? Você não vai passar de ser eles. Porque nós temos que ser diferente. Quando alguém nos vê na rua, muita gente que me vê na rua fala,
né? Fala, você é diferente, você não participa de certas coisas, né? Quando você fala com as pessoas, você fala com amor e carinho. É isso aqui que está falando aqui. Quando você vê uma pessoa na rua, você faz diferente. Então as pessoas veem, não precisa você ficar gloriando a si próprio. Porque quem se gloria a si próprio, você sabe quem que é. Aceita as religiosas. Então você tem que fazer tudo escondido. Se alguém viu ali o escondido, tudo bem. A pessoa te perguntar depois, você fala, ó, irmãozinho, eu tenho que fazer daquele jeito, porque é assim que nos prega as Escrituras. Não cuideis de distribuir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Tá vendo? Não cuideis de que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Por que ele falou isso aqui? Os profetas que veio antes de Cristo, ele destruiu eles aqui? Não, ele não destruiu. Ele só cumpriu. Os profetas foi o quê? Os profetas todos foram mortos. E o Cristo também. Você acha que você vai ser diferente? Que eles não vai arrumar um jeito de te eliminar? Mas até ser eliminado, você vai pregar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá vendo? Se estiver faltando um tio, ele ainda não vem. Porque ainda está faltando aquele tio para ser cumprido. Né? Ou um J. Ou qualquer letra que for. Está faltando só essa letra aqui. Ele vai cumprir aquela letra. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens. Por quê? Eu estou com 45 anos hoje. Por que eu nunca peguei uma Bíblia para poder falar alguma coisa na internet, ou abrir uma página na internet, para poder falar as coisas de Deus sem ter certeza do que eu estava falando? É por causa dessa palavra. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequeninos mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Está vendo? Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder e dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está vendo? Se não exceder, quer dizer, se não for a mais do que os escribas e os fariseus. Porque os fariseus não entram, nem os escribas nem os fariseus. Por que você acha que os escribas e os fariseus aqui, eles estão abaixo? Por quê? É porque eles faziam a coisa em benefício próprio. Por que eles matou Cristo? Porque Cristo estava ameaçando o troninho deles. De modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então você tem que ser a mais do que eles, não menos. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raça, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Tá vendo? Não existe inferno. Inferno é a morte. Eu já cansei de postar nos outros vídeos para trás. Você pode ver. Inferno é a morte. Aqui ele falou réu do inferno, quer dizer, réu da morte. Vai ganhar a morte. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raça, será réu de sinédrio. Porque você não sabe. Talvez um desses pastores ou dessas religiões hoje, que sempre a Bíblia desce o sarrafo, e nós também descemos o sarrafo, por isso que nós não podemos citar nomes. Nós falamos as seitas religiosas.
as seitas religiosas, pessoas religiosas. Mas há uma diferença. Talvez ele se arrependa algum dia e volta para o caminho verdadeiro, que é o Cristo, né? E saber que ele é o templo. Aí tudo bem. Mas se ele continuar fazendo as coisas, porque eu tenho certeza que esse povo de seitas religiosas sabe o que está pregando. Ele está cansado de saber que isso é errado. Porque senão eles não excluíam versículo e capítulo. Então, deles você pode falar raça, cães gulosos, que são gulosos, será do seu sinédrio, será réu do sinédrio, e qualquer que disser-lhe louco, será réu do fogo do inferno, né? Mas se você vê uma hipocrisia, um hipócrita que está ali, sabe o que está pregando, mas mesmo assim fala errado, por causa de din-din, não, desse aí você pode falar raça de víbora, porque o Salvador também falou, raça de víbora. Quem te ensinou a fugir da ira do futuro vindouro? Quem te ensinou? Né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar. Por que Cristo falou isso aqui? Que ele tocou nesse assunto. Não é para você dar oferta para os outros pegar dinheiro, não. Aqui ele falou porque estava sob a lei ainda de Moisés. Ele estava sob o jugo da lei de Moisés. Ele ainda não tinha morrido. Então ele tinha que ficar debaixo daquela lei ali até ele morrer. Aqui ele ainda não tinha morrido. Olha bem o que você vai ler, para você não interpretar a situação. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então naquele tempo até Jesus dava a sua oferta e dava o seu dízimo, porque ele estava sob a lei de Moisés. Ele ainda não tinha morrido. Você entendeu? Por que está escrito isso aqui antes? Eu queria chegar nesse assunto para poder te falar sobre isso. Porque o Novo Testamento, aonde é que ele foi partido? Ele foi partido quando Jesus nasceu. Não, ele devia ser partido no dia que ele morreu. No dia que ele morreu para frente. Por quê? Antes era Velho Testamento. Depois da morte foi Novo Testamento. Pode perguntar a qualquer um que se preza e que se tenha a doutrina de Deus verdadeira. Se ele não falar para você essa situação, se a Bíblia não estiver falando essa situação, né? Até isso eles fez errado, mas está escrito, eles vão mudar o calendário, né? O calendário de Deus, agora é o calendário dos homens, vai mudar o dia do nascimento de Cristo, porque fala que quando Cristo morreu, ele estava descendo, os pastores estavam descendo o monte que estava congelado. Olha na internet hoje para você ver, nesse dia que eu estou postando o vídeo hoje, 26/1/2015, se os pastores não estiverem descendo das montanhas, porque está congelando em cima, a parte mais baixa, para as ovelhas comer, não foi eu que falei. Então, quando Jesus nasceu, estava naquele dia, porque os pastores eles aí vinham descendo. Qualquer que disser ao seu irmão, agora vamos continuar lendo, deixe ali diante a sua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e faz a sua oferta, né? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, porque não aconteça que o adversário te entregue ao juízo e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar o último cêntimo. Ouvirdes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ouviu? Que adultério que ele está falando aqui? Qual adultério? Vamos ver? Não ouvides o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que cometer, que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá vendo? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que te perca um dos seus membros do que todo o seu corpo lançado no inferno, quer dizer, na morte, que seja morto, não será ressuscitado. Então essa é a diferença. Não existe inferno. Toda palavra que existe aqui, inferno, quer dizer, significa a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? É a mesma palavra. Você entendeu? Agora tem muita gente que pensa, não existe o inferno onde Deus vai atormentar uma pessoa. Observe, você vê, pode ser seu maior inimigo, você joga ele no fogo, vamos supor. Vou parar um pouquinho, vou sair fora do texto, porque o texto aqui está totalmente diferente, mas vou falar um pouquinho desse inferno aqui, que é preciso falar. Se o seu irmão, você pega o seu irmão, uma pessoa que você não gosta, e põe ele no fogo, e ele fica queimando, ai, me acorde, me acorde, me acorde. Você que é ser humano, que é todo pecador, que não presta pra nada, você vai lá e tira ele dentro do fogo, fala, não aguento ver esse homem queimar mais. Agora pensa uma pessoa queimando pra sempre, gritando a ajuda de Deus. Deus é amor. Deus vai tirar ele de lá dentro. Não é a morte. Você não vai ser ressuscitado. É a morte. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-te e arranca para longe de ti. Porque te é melhor sem um dos membros que perca do que o seu corpo todo lançado no inferno. De novo, no inferno é o que eu te falei, a morte. Você vai ser morto. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dar-lhe a carta de desquite. Tá vendo? Você tem direito ainda de escolher. Se você não está mais amando a sua mulher, chega nela e conversa com ela. Fala, meu bem, vamos pegar a carta de desquite porque eu não estou te amando mais. Você tem esse direito. Está escrito, ó. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher e dar-lhe carta de desquite. Tá vendo? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz-se ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Tá vendo? Os teus juramentos ao Senhor. Né? Aqui está falando as pessoas que foi casada diante do juramento ao Senhor. Aqui não estou falando das pessoas que foi casada perante o mundo, perante o casamento civil. Não, aqui está falando os que foi casado perante ao Senhor. Meu Senhor, me abençoe, que hoje eu estou casando, tal e tal e tal. Não precisa ser dentro de uma igreja de denominação religiosa para ser casado, para ser abençoado, não. Pode ser lá no dia mesmo do casamento civil. Você fala, ó, meu Deus, me abençoe meu casamento, hoje eu estou aqui, essa é minha esposa, eu quero essa e tal e tal e tal. Aí se você largar ela, é o que acontece? Sabe o que acontece com você? Né? Você faz ela prostituir. Você faz ela prostituir. Mas se você pedir a carta de desquite, aí você não faz ela prostituir. E você pode pedir sua carta de desquite em que situação? Prostituição. Se ela quiser outra pessoa. E se ela chegar e falar para você, eu quero outra pessoa, dá-lhe a carta de desquite. Fala, então vamos desquitar então. Desquita, pronto. Ela está pronta para poder fazer outra coisa. E você está pronto para casar com outra pessoa também. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Tá vendo? Com a repudiada, sem estar com a carta de desquite. Com a carta de desquite, beleza. Outro, se não ouviste falar o que foi antigo, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos do Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém,
porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer tal coisa. Seja, porém, o seu falar sim, sim ou não, não. Ou quero ou não quero. Porque o que passa disso é procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas a qualquer que bater na tua face, ofereça também a outra. Tá vendo? Qualquer que te falar uma coisa maldosa, não é que o cara vai te bater na sua cara e você vai, não, toma outra. Não. Qualquer, porém, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra, à esquerda. Porque ninguém é doido de chegar na frente do outro e mandar a mão na cara dele. Ele vai te agredir com palavras. Aí você retribui com palavras boas. Ou que quiser pelejar contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Ah, você quer as minhas roupas? É, quero. Então toma também os meus calçados. Você quer isso, não é? Pronto, deixa ele embora. Esse é o seu caminho pela sua casa, mas com a vida. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se ele te obrigar. Por exemplo, chega uma pessoa de autoridade. Você vai caminhar agora 2 milhas comigo. 1 milha. Você vai até onde ele quiser. Não falou pra você ir às 2. Não, agora eu vou às 2. Se ele te liberar numa milha, você vai embora. Mas se ele não te liberou, não, você vai às 2. Dê a quem pedir, e te desviaste daquele que quiser lhe. Ouvistes, dá-lhe a quem te pedir. Tá vendo? Dá-lhe a quem, dá a quem te pedir, e não te desviaste daquele que quiser lhes emprestes. Tá vendo? Isso que é amar ao próximo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Tá vendo? No 43 já está dizendo. Na hora que eu falei que aqui, eu nem tinha lido esse versículo, já falou de novo. Eu não ouviste, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Tá vendo? Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem. Quando uma pessoa diz que você não vale nada, que você não presta, que você não é aquilo, o que você vai fazer? Não, aquela pessoa é gente boa. Logo as pessoas vão ver quem é o bom, quem é o ruim. Porque se o Golo falou que você não presta e você não falou nada, você não falou que não presta, falou que ele é gente boa, logo as pessoas vão ver quem é o bom, quem é o ruim. Deixa para eles mesmos fazer o julgamento. Você não precisa fazer. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fala, meu Deus, faça também eles abrir os olhos. Porque muitas pessoas hoje estão dentro do sistema religioso não porque quer, é porque está sendo enganado. Fez lavagem cerebral doída na pessoa. Que a pessoa, eles não entram, mas também não deixam os que estão a caminho entrar. Tá vendo? Então você tem que ter paciência com eles. Fala, não, eles não sabem. Igual eu, não sabia. Até um dia que eu vi a pessoa falando, é assim. Abre o olho, rapaz, aqui, enxerga acima da sua pestana um pouco. Ouça o que eu estou te falando. Aí eu comecei a pegar a situação. E estou aqui adiante de vocês, tentando abrir os vossos olhos também. Porque sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque
faz que o sol levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Tá vendo? Fazer as coisas que Deus faz também. Então a gente não é dono do nosso próprio passo. Não é do homem dirigir o seu passo, mas sim de Deus. Então Deus não faz chover sobre os bons e os maus. É isso que eu falei para você no vídeo anterior. Se você for agredir alguém com as suas próprias mãos, você não vai passar dele. Você vai ser igualzinho a ele. Né? Deixa que eles fazem do jeito que eles quiserem para lá. Cada um. Eles sabem o que está pregando. Eles sabem o que está fazendo. Então deixa que eles continuem. Se avisa de cá, ó, tá errado. Não quis acreditar, você deixa para lá. Né? Não vai fazer isso. Né? Porque Deus faz descer chuva sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que amam, que galardão haveis? Né? Pois se amardes os que vos amam, que galardão haveis? Não fazem os publicanos também o mesmo? A gente fez duas perguntas aqui. Que galardão que eu vou ter se eu fazer o bem só pro meu companheiro aqui do lado, meu amigão? Os publicanos também, quer dizer, as pessoas de seitas também não fazem o mesmo? E se salvardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim também? Também é assim. Tá vendo? Os publicanos salvam só os irmãos deles, os outros não, só os irmãos deles. Se vós sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sim, nós vamos tentar ser perfeitos como o vosso Pai, mas já sabemos que não vamos dar conta, né, de fazer tudo. Mas pelo menos vamos tentar fazer. Né? Quando a gente vê umas pessoas que estão dentro da denominação religiosa, que não sai, não é desse jeito, porque. O que você tem que fazer? Irmãozinho, não é assim. De vez em quando você dá uma palavrinha para ele, fala, não é desse jeito, irmão. Não é desse jeito, é aquele lá que você tem que mudar. É aquele que está lá dentro, que já saiu não, que já saiu, você pode deixar tranquilo, porque o que saiu não volta mais. Porque eu não volto mais. Da perdição que eu saí, eu não volto mais, não. Eu achei, eu encontrei o Cristo, o Criador. Eu encontrei o que foi morto por mim no madeiro. Eu sei que é meu irmão que eu tenho que cuidar. Porque não tem a vida eterna. O que mais que eu quero? É só o Salvador e meu irmão, isso é fácil. Isso é mamão com açúcar. Então pensa pra você ver. Inimigo não tem. Qual inimigo que eu tenho? Nenhum. Porque se as seitas religiosas pregam o Cristo, que morreu lá no madeiro, eu também prego o Cristo que morreu lá no madeiro. Que inimigo sou deles? Nenhum. Só que eles pregam um Cristo que não está ali, que é a igreja. A igreja deles tem eles, depois a igreja, tem Cristo, depois a igreja, depois eles, depois até vocês lá no final. Sendo que é Cristo e depois vocês. Pensa, vocês verem. A denominação errada é essa aí. Então, o que vamos fazer aqui agora? Torcemos para que até no final dos tempos agora, todo mundo enxerga a verdade e volta para a verdade de Deus. Se não voltar, o que será de nós, será? Hein? Meu Deus. O que será desse povo? Quanto choro que não vai vir, quantos gritos. Mesmo que eles são maus, os das religiões falsas. Quando a gente que estamos aqui de fora, que todos somos brasileiros, que não vê aquele povo gritando, pedindo socorro, a gente não pode fazer nada. Pensa você. Porque eles foi mal. Mas
Mas a gente vamos chorar junto, vamos gritar, falar, meu Deus, tenha misericórdia desse povo. Esse povo fez isso por ganância. E a gente ainda vai pedir por eles, ainda tenho certeza que vai. Mas então, passa esse vídeo para outra pessoa também sair dessa denominação. E olhar mais para o ser humano, para quando o Cristo vir, ele não devastar a terra com maldições. Pensa você. Mesmo se eu não estiver vivo naquela época, se eu já estiver morto e fosse uma sepultura, eu vou estar na sepultura e vou ressuscitar no último dia. Eu tenho certeza que Cristo falou isso para mim, né? Aqui na Escritura. Não falou assim, Jesus, não estou falando isso. Ouça o que eu te falo. Leia na Escritura que ele falou que vai dar a terra. Você viu lendo aqui o capítulo todo, né? Então, passa esse vídeo com mais alguém, para que alguém também salva-se a si e tenta salvar também os outros. Começa a repartir igual Jesus, igual o Cristo repartiu. Foi morto lá no madeiro, desconhecido, foi morto lá no madeiro, né? Igual Paulo fala, né? Que ele pregou um Deus desconhecido, um que morreu na estaca, um desconhecido que naquele tempo o povo não conhecia, mas que passou a conhecer depois. Então pensa o que você vai fazer, o que você vai falar para os seus irmãos, quando você vê alguma pessoa caída na rua, um mendigo, alguma coisa, o que você vai fazer com ele. Ele é o seu próximo, viu? Espero que gostem do vídeo e seja mais amor um com o outro, porque está pertinho do Messias vir, porque está pertinho daquele que morreu lá no madeiro, enfim. Da primeira vez ele falou, eis que eu vi como um menino, eis que eu vim como uma criancinha. Quantas vezes que eu quis juntar os seus filhos debaixo igual uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseste. Eis que agora eu venho, fala lá em Apocalipse, pode procurar que você vai achar essa passagem. Eis que eu venho agora, mas eu não venho como naquele tempo. Pega tudo que tem hoje e venha ao encalço daquele que é grande, porque o sangue vai escorrer da altura dos freios dos cavalos. Está em Apocalipse. Lê lá para você ver o que vai acontecer. Então espero que muitas das pessoas enxerguem a bondade que é Deus. Depois, para não falar depois, no dia que ele chegar, falar, por que muita gente vão se bater de pesar por si mesmo? Por causa dele. Por que eu não acreditei que ele vinha? Por que eu não acreditei, gente? É ele que é a salvação, não é uma igreja de tijolo. Não é uma denominação religiosa, uma seita que não. É ele próprio, ele é o último sacrifício. Espero que gostem do vídeo e que passem ele para mais pessoas. Para alguém que, assim como eu, que está no sistema podre, e que saia também. Sai dela. Está escrito. Sai dela, povo meu. Sai da a Babilônia a grande. O que significa Babilônia a grande? Todas as seitas juntas. É a Babilônia grande.